Olá, sejam bem-vindos ao nosso treinamento Excel para Todos. Esta é a nossa segunda aula do segundo módulo. Nessa aula você vai aprender o que é uma tabela e a como utilizar elas dentro do Excel. Deixa eu te mostrar na minha tela como é que funciona. Bom, como vocês podem perceber, a gente tem aqui uma tabela de faturamento. Só que o tema dessa aula não é uma tabela simples assim no Excel, tá? O tema dessa aula é uma tabela como objeto. E nós temos vários benefícios para lidar com uma tabela como objeto. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Primeira coisa, a gente vai transformar isso aqui dentro de uma tabelinha, tá? Então a gente está aqui em página inicial, a gente vem para inserir, na abinha inserir, e logo aqui embaixo você vai ver que tem tabela dinâmica, essa tabela dinâmicas recomendadas, e o que a gente vai utilizar é essa tabela, tá? E aqui nós temos alguns benefícios, né? Cria uma tabela para organizar e analisar dados relacionados, tá? Então a tabela ela serve para organizar e também para a gente poder fazer análise desses dados, tá? As tabelas elas facilitam a classificação, filtragem e formatação dos dados em uma planilha. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona na prática, tá? A gente clica aqui, simplesmente, a gente pode deixar aqui criar tabela mesmo, tá? E vamos dizer que a tabela tem cabeçalhos, que é essa primeira linha aqui. Então vamos dar um OK. Você vê que ela já formatou aqui no padrão, tá? Se você quiser mudar a formatação, basta você vir aqui em Design da tabela, tá? Se você clicar aqui fora, você está fora, tá vendo? Essa abinha não aparece. Se você clica dentro, ele aparece aqui Design da tabela, tá? É só vir aqui em Estilos da tabela e escolher algum outro estilo, tá? Eu vou mudar aqui. Na verdade não mudou, né? Vamos colocar esse verdinho aqui. Aí. O que acontece? Quando a gente está falando de tabela, a gente está falando de padronização de dados, tá? Isso aqui é como se fosse um mini banco de dados dentro do Excel. Como eu vou utilizar esses dados padronizados, tudo que está na minha coluna, por exemplo, tem que ser cliente aqui, tá? Nesse exemplo. Tudo que está aqui tem que ser o mês, tudo que está aqui tem que ser a quantidade e tudo que está aqui tem que ser o preço, tá? Tem que existir um padrão dentro de cada coluna. Se eu quiser criar mais uma coluna, por exemplo, eu vou criar aqui uma chamada venda, tá? Ou o valor da venda, tá? Assim, você vê que ele já me criou aqui, já adicionou automaticamente aqui na tabela. E olha só que bacana. Eu vou colocar aqui uma fórmula na primeira célula só, multiplicando a quantidade pelo preço médio, tá? Para eu ter uma noção do faturamento. Então, vamos pegar aqui, quantidade. Você vê que ele não fez a referência da célula, ele fez a referência da tabela, tá? Da tabela, quantidade vendida, tá? A referência que ele faz aqui é do cabeçalho e não necessariamente do valor, tá bom? Vocês vão entender o porquê. Multiplicado pelo preço médio, tá vendo aqui, ó? Muda tudo, esse arroba aqui indica que é a tabela, tá? Quando eu der um Enter, olha só que bacana. Você vê que ele já preencheu para todo mundo, é o que eu tinha falado. Quando a gente está trabalhando com tabela, a gente está trabalhando com padrões. E o padrão dessa coluna é multiplicar a quantidade vendida pelo preço médio, ou seja, ele vai fazer isso para todo mundo, tá? Aqui eu só vou formatar, né, como um valor e pronto, a tabela está pronta, tá? E você vê que ela te ajuda bastante para manter esse padrão, né? Vamos aqui em Design da tabela. Eu posso, por exemplo, vir aqui em Opções de estilo da tabela e colocar aqui uma linha de totais, tá? E automaticamente ele já me fez a soma aqui. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer uma média aqui do preço médio, eu venho aqui, tá? E eu vou calcular a média, tá vendo? Eu posso fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu posso ver o máximo também, se eu quiser, o mínimo. Poderia somar, é porque não faz sentido, né? Posso fazer uma média aqui também. Então a média faz mais sentido. Tá certo? Então, uma tabela existe basicamente para essa finalidade que a gente utilizou aqui, tá? A gente também pode usar essa tabela para montar uma tabela dinâmica, que é um tema que a gente vai ver em outras aulas, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o seu like e até a próxima aula.